Olá, amantes da psicanálise, meu nome é Alessandro Poveda e você está no SAC S2. A ansiedade pode ser definida como um conjunto de sintomas psicossomáticos. O que isso significa? Sintomas que afetam tanto o psiquismo quanto o corpo. A ansiedade ela não tem uma única maneira de apresentação. Cada pessoa desenvolve a ansiedade de uma determinada forma, por razões diversas e numa intensidade diferente em cada pessoa. Perspectiva freudiana. No início, Freud entendia a ansiedade de uma perspectiva orgânica, resultado da libido acumulada de maneira desregulada, quer por fatores internos ou externos. Num segundo momento, Freud propunha uma nova teoria sobre a ansiedade, fundada na hipótese estrutural, uma base biológica e uma função, a capacidade de reação física a fenômenos externos. Embora a ansiedade se apresente de maneiras distintas em cada pessoa, alguns sintomas são recorrentes e a gente pode dividi-los em dois grandes grupos, os sintomas somáticos e os sintomas psíquicos. Sintomas somáticos: taquicardia, dor no peito, falta de ar, tensão muscular, problemas digestivos e intestinais, tremores, boca seca. Sintomas psíquicos: nervosismo, medo constante, agitação, insônia, dificuldade de concentração, falta ou excesso de apetite. Como a gente pode classificar os níveis de ansiedade? Bom, a gente pode fazer uma divisão em três grandes grupos. O primeiro deles seria o medo. Como é que o medo ou a fobia se processa? No medo há um objeto. No medo eu sei exatamente o que eu temo, eu sei do que eu tenho medo. Então a pessoa que tem um medo de barata, que tem uma fobia de barata, evita lugares ou situações em que ela possa encontrar essa barata. A pessoa tem hidrofobia, ela sabe que ela tem medo de água. A pessoa tem claustrofobia, ela evita lugares fechados. Então o medo se processa dessa forma. Os sintomas podem aparecer, tanto os físicos quanto os psíquicos, mas eu tenho um objeto. Eu tenho um lugar onde eu sei que o meu medo reside. Ansiedade. Qual a diferença entre o medo e a ansiedade? Na ansiedade, esse objeto começa a ficar turvo, começa a ficar difuso. Eu não sei exatamente do que eu tenho medo. Eu não sei exatamente qual é o objeto que vai desencadear um sintoma. Então, na ansiedade, a minha relação com o objeto que produz o sintoma começa a se dissipar e começa a ficar de um jeito diferente. Na ansiedade eu temo muito que alguma coisa aconteça, ou que alguma coisa não aconteça, ou eu desejo muito que alguma coisa aconteça, ou que alguma coisa não aconteça, mas eu não sei exatamente que coisa é essa. Então, na ansiedade, não há uma relação direta com o objeto que produz o sintoma. Há uma relação mais difusa, uma relação mais confusa, em que não há um objeto claro onde eu possa, do qual eu possa me distanciar para evitar o sintoma. Angústia. Na angústia, o objeto é totalmente perdido. Se no medo e na angústia há uma relação direta com o objeto, seja ele claro ou distorcido, turvo, na angústia há uma crise do desejo. Eu não quero mais me relacionar com os objetos. Eu guardo essa energia para mim. E eu começo a acreditar que eu sou assim. De fato eu sou assim. Na ansiedade eu evito lugares ou situações. Na angústia, eu começo a evitar toda e qualquer situação ou todo e qualquer lugar, toda e qualquer dinâmica que possa ocasionar um sintoma. Então, eu entro numa fase em que há um medo de ter medo. E aí eu começo a evitar todas as situações e isso que vai culminar no que a gente chama de depressão. O Freud postulou três
tipos diferentes de ansiedade e isso ajuda a que a gente possa compreender melhor os nossos sintomas. Ele dividiu em ansiedade neurótica, ansiedade realística e ansiedade moral. O que é a ansiedade neurótica? A ansiedade neurótica decorre de um evento no passado e que produz um efeito no presente. Por exemplo, aos 3 anos de idade eu prendi a mão na porta do metrô. Esse evento ficou registrado no meu psiquismo e hoje, quando eu entro no metrô, eu não sei exatamente o motivo, mas eu tenho uma sensação ruim, eu tenho um desconforto e isso gera os sintomas que a gente falou sobre a ansiedade. Então, a ansiedade neurótica é essa que traz um conteúdo do passado para o presente que eu desconheço, mas que produz em mim um efeito, um fenômeno. Ansiedade realística. A ansiedade realística decorre de um fato, de uma realidade. Há um perigo iminente. Existe uma razão clara para o meu medo, para os meus sintomas. Por exemplo, a situação que a gente enfrenta hoje, uma situação de pandemia. Eu tenho medo de ir lá para fora e contrair a doença. Eu tenho medo de contrair a doença e transmitir para outra pessoa. Eu tenho medo de ser demitido. Tenho medo de continuar empregado, mas não ter salário. Então, esses sintomas vão surgindo de acordo com a realidade no mundo, de acordo com o universo fora de mim. Então, a ansiedade realística, ela está pautada, está baseada no presente e num perigo que é claro. Ansiedade moral. A ansiedade moral decorre de uma sensação ou de uma fantasia de que eu estou descumprindo uma norma, de que eu estou quebrando uma regra, de que eu estou me desviando de um determinado caminho, de um conceito que é moral ou ético. Então, se eu tenho dentro do meu psiquismo um conjunto de regras e normas e alguma coisa me faz pensar que eu estou me desviando dessas normas, isso vai gerar certa ansiedade. Por exemplo, eu posso ter sido criado num lar conservador, judaico-cristão, onde as relações sexuais antes do casamento são proibidas ou não são bem vistas. Mesmo que eu não esteja dentro desse conjunto de normas e regras, o fato de descumprir, o fato de agir não em desacordo com essa norma pode sim suscitar sintomas de ansiedade por conta dessa estrutura que está em mim constituída. A ansiedade é isto: sofrer fora de hora por um golpe que, por enquanto, só existe no futuro que imaginamos. Rubem Alves. Se você se interessou pelo assunto, se interessou pelo tema, quer saber mais informações sobre psicanálise, clica aqui, se inscreve no canal e siga no Instagram, @psicanalistasac, ou também no Facebook e no blog que vai aparecer o endereço.